Vai, você falou 1, 2, 3 já? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem Boa com noite a vocês? todas e todos. Estamos Boa noite. aqui em mais uma live, sextou. Hoje é dia dos namorados, mas é dia de live do PT. E É nóis. na live de hoje a gente vai falar sobre yoga e saúde. É um tema diferente do que a gente habitualmente vem discutindo, porém é um tema também inserido na política. E no decorrer da live vocês vão perceber o porquê. A gente tem hoje aqui as presenças da Clarissa Cripá, que é professora de yoga, licenciada em educação física, né? É pré-candidata vereadora pelo PT de Caraguatatuba, e também temos o José Melo, nosso pré-candidato a prefeito pelo PT, ele que é jornalista. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Luan. Obrigada pela oportunidade. Legal. Boa noite, Melo. Boa noite, Luan, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Caraguatatuba, a Clarissa, nossa companheira aí de primeira hora, que vai hoje aqui falar com a gente sobre uma coisa muito importante, que é a yoga. Eu sempre falei yoga, mas eu vou aprender e vou me policiar aqui para falar yoga. Mas lembrar que a questão da yoga, nesse momento dessa pandemia, né? Acho que é uma coisa extremamente importante para quem está dentro de casa tentar ficar mais zen, não do ponto de vista de cabeça, mas também pensando na questão do corpo, né? Que é importante. Mas eu já falei demais, volto aí para o Luan para continuar as conversas aqui. Legal, Melo. A gente vai falar muito sobre isso, né? De que forma que o yoga ameniza e reduz aí o estresse, né? Que a gente consegue manter mais equilíbrio aí, principalmente nos tempos de pandemia. O Clarissa, eu gostaria que, se possível, você pudesse dar uma introdução, porque assim, hoje o yoga é uma prática muito comum, né? Muita gente já vem praticando o yoga. Porém, ainda tem muita gente que não conhece, não sabe o contexto histórico, não sabe os benefícios, né? Então, se possível, se você puder dar uma introdução, é bacana até para a gente poder aprender melhor. Tá bom. Então, boa noite a todos que estão assistindo. O yoga, eu já de antemão já converso, já respondo a pergunta do Zé Melo, que você pode falar yoga, você pode falar yoga, tanto faz, tá? O yoga, ele é algo ecumênico, ele é livre. Cada um tem o seu yoga, cada um tem a sua yoga. Essa que é a ideia. Ele é uma adequação, ele é uma ação de olhar para dentro de si e você tem que enxergar quem você é. Então, a ideia é fugir desse estereótipo, né? Que o praticante de yoga tem um tipo, né? A ideia do yoga é controle e autoconhecimento, né? Então, se você se conhece, você vai saber que você é diferente do outro. Então, pensar que o yoga vai te trazer um estereótipo é uma forma se enganar perante o que é o yoga, né? Ele é mais simples do que estão pintando. O problema é que houve uma elitização sobre o yoga, né? Para poder vender, criaram estereótipos. Mas ele foi criado para, principalmente, ele tem em torno de 5 a 6 mil anos. E ele é uma prática que foi criada primeiramente para os homens, né? Mulheres praticando yoga para a idade do yoga seria uma coisa contemporânea, algo moderno, né? Antigamente, no Oriente, atividades físicas são praticadas pelos homens, né? Nas tradições, tanto indiana, quanto chinesa, quanto japonesa.
e danças pelas mulheres, né? Essa é a tradição, né? Mas a gente, no Ocidente, a gente cria a nossa misturinha, a gente fez um balaio lá e criou um yoga contemporâneo. A principal ideia do yoga como eu já disse, é o autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento, ele nos proporciona poder controlar melhor as nossas emoções, além do nosso corpo. Né? Além do nosso corpo físico, porque o cérebro também faz parte do corpo, né? Então, eu costumo falar, por exemplo, que algumas pessoas elas têm uma ideia que não é muito adequada em achar que meditação é uma coisa e yoga é outra coisa. Então, eu faço meditação e yoga. Não, a meditação faz parte do yoga. Então, eu falo que isso é um pleonasmo, né? Falar que você faz yoga e meditação. Faz parte do corpo. O cérebro é o corpo também, né? Então, o yoga ele é a união, a prática de 3 coisas, né? De antemão, eu já aviso, eu faço parte de uma linha do yoga chamada Kaivalyadama. Essa linha é uma linha científica do yoga. Então, eu não trabalho com conotações religiosas. Vedanta, eu trabalho a parte da religião como um conhecimento cultural. Assim como aqui no Brasil, eu estudo o folclore, né, o Saci Pererê, mas eu não preciso acreditar em Saci Pererê para estudar Saci Pererê. Então, não há na linha que eu sigo, que vem do Swami Kaivalyananda, ele não traz essa prática para a gente como uma prática religiosa. Ele traz essa prática para a gente como uma prática de conhecimento corporal. Tá? Esse é o principal foco da linha que eu sigo. Legal. Por que eu estou falando isso? Oi, fala. Não, desculpa te interromper, Clarissa. Eu queria dar uma boa noite aqui para a Cássia Gonçalves, nossa companheira pré-candidata a vereadora também. Ela está mandando uma boa noite para a gente. E o Nino também, o Nemia, acabou de entrar aqui mandando um abraço e está curtindo o bate-papo. A gente começa a receber aqui os primeiros espectadores, na verdade, aqui da nossa live, né? Para quem está chegando agora, a live de hoje é sobre yoga e saúde. A Clarissa, que é uma professora de yoga, ela já está fazendo uma introdução do que é o contexto histórico, né? E a gente vai poder debater melhor, então a gente pede para que você participe enviando suas perguntas, os seus comentários, as suas dúvidas, né? E aí a gente vai tirando aqui, a Clarissa está aí à disposição para poder explicar direitinho. Vai lá, Clarissa, desculpa ter interrompido. Imagina, fica à vontade. É um bate-papo, né? Tem que ser descontraído. E me interrompa mesmo, porque eu adoro falar. Então, é essa a questão. Então, isso complementa a questão do Zé Melo, que é yoga ou yoga. O yoga vem da tradução, a tradução feita dos livros do yoga foi o inglês britânico. Então, o inglês, como é a pronúncia dele, ele é um O fechado, né? Então, é um jeito do inglês falar, yoga, mas também se aproxima do jeito que é o sânscrito, que é uma das línguas que se fala lá na Índia. Mas nós estamos no Brasil, né? Nosso O é aberto na nossa língua portuguesa, né? Então, a gente fica à vontade para falar yoga. Eu não reprimo meus alunos com essa questão, né? Mas eu só falo para ter um pouco de coerência. Quando for escrever, escreve com I, ao invés de escrever com Y. Só isso, porque eu sou meio didática, né? Professora é chata, né? Então, se eu escrevo yoga com I,
eu falo yoga. Se eu escrevo com Y, eu falo yoga, mas isso não existe errado no yoga, sabe? Certo ou errado. Existe o adequado, o que se adequa, né? Então, essa é a principal questão que eu gosto de deixar bem clara para os meus alunos, que o yoga é uma prática livre, né? De libertação, mas de libertação, liberte-se da culpa, liberte-se de estereótipos, porque se você ficar preso a essas coisas, você não vai se conhecer, não vai conhecer qual é o seu tipo de personalidade, não vai conhecer quais as capacidades do seu corpo, né? Isso acaba te limitando, que é a prática de meditação. Boa noite, companheira. Obrigada pela presença, que luxo. e ele foi criado... Você não falou quem era a companheira. A companheira Cássia, nossa querida Cássia. Porque foi escrito, eu sou minimalista, desculpa. Como já estava escrito na tela, eu não falei. Aí, a gente está aprendendo a lidar com essas mídias novas. Então, eu sou completamente tímida com essas questões de ser filmada, viu? Eu estou aqui no desafio, estou virando outra pessoa. Eu não conseguia abrir a boca quando alguém falava gravando, então eu estou me achando assim fantástica, que eu estou... saindo muito bem. Né? Eu tô me achando assim. Pode ver que eu fico vermelha. Isso aqui não é sol, isso aqui é vergonha mesmo. Tá? Mas é assim, né? A gente se adequa, a gente se adapta, né? Eu gosto muito da ideia sobrevive aquele que se adapta ao ambiente, né? Então, vamos nos adaptar. Falar em adaptação, a gente está aqui num momento bastante delicado com a pandemia, né? Com essa coisa que a gente jamais imaginou viver um dia. E como é uma questão bastante delicada, né? E ao mesmo tempo o tema que a gente optou, né? Lembrando que a Clarice é nossa pré-candidata a vereadora e a chapa que a gente está montando do Partido dos Trabalhadores de vereadores tem pessoas de todos os tipos da nossa sociedade, né? Tem professor, tem advogado, tem jornalista, tem sociólogo, enfim, temos feirante, temos todos os tipos de pessoas que representam efetivamente a nossa sociedade. E nem tudo a gente consegue dominar, né? Apesar de eu ser jornalista, e muita gente achar que jornalista, como dizia meu sogro, eles falam sobre tudo, mas no fundo, não tem o domínio do todo. Então, para isso, a gente precisa buscar informações. Eu peguei um texto, Clarissa, de uma jornalista chamada Nanda Barreto. É um texto que eu recomendo. Ela é jornalista, instrutora de yoga, feminista e outras coisas mais. E ela está nas redes sociais, @transitiva e direta. Ela é poeta também. E ela inicia um texto aqui dizendo que a importância do cuidado nunca esteve tão evidente na nossa experiência coletiva. O mundo pandêmico desenvolveu o cuidado ao patamar de onde jamais deveria ter saído. O centro das nossas vidas, a base da existência humana, cuidar de si, do outro, da nossa casa, da comunidade, do planeta Terra, é o que a gente tem que pensar agora. E eu acho que isso tem muito a ver com o yoga, né? Isso tem a ver com a sua experiência do yoga também. Acho que você podia... E depois a gente vai disponibilizar, viu, Luan, esse texto da jornalista para que as pessoas possam ler, que é muito interessante. Sensacional. Ela falou tudo, né? Ela falou a essência do yoga, né? Isso não é assim uma particularidade só do yoga.
Eu repito que a cultura oriental, ele tem esse hábito, né? Então, se a pessoa faz um Kung Fu, vai ter uma prática... Oi, Cláudio! Oi, Nino, também, para agradecer que apareceu. A cultura oriental, em geral, ele trabalha a espiritualidade, o corpo, as atividades físicas com observação da natureza. Então, o yoga não é diferente, mas ele não é superior a nada, mas é algo que cada um se identifica, né? E essa observação serve para você se conhecer. Então, eu vou lá e observo a montanha. O que é que essa montanha pode me ensinar? E aí eu faço a posição da montanha no meu corpo, né? Que é uma base firme, né? Então, se eu estou numa posição da montanha, uma criança vem, corre, esbarra em mim, é a criança que vai bater em mim e vai sair voando, eu não vou cair, porque eu estou firme como uma montanha. Então, tem a posição do gato, a posição do cachorro... porque a natureza a gente faz parte da natureza, né? É tudo interligado, né? Perante a essa cultura. Então, a gente está resgatando, voltando, como diz o texto, né, de onde não devíamos ter saído. Então, você vê que é uma cultura milenar de mais de 5.000 anos e já tinha esse tipo de pensamento, que a natureza é algo importante para a nossa sobrevivência, que a convivência entre a relação interpessoal é extremamente importante, que você não é sozinho no mundo. Então, o yoga ele tem códigos éticos que a gente que foi escrito, né? Então, tem os códigos éticos para com a gente, que são os yamas, e os códigos éticos para com a sociedade, que são os niyamas. Dentro desses códigos éticos, em geral, tem a não violência, a verdade, né? O contentamento, são códigos éticos que moldam a nossa individualidade, né? O raciocínio perante os nossos pensamentos ou as nossas atitudes, e também criando uma empatia, que eu acredito que essa modernidade, esse capitalismo selvagem, na minha opinião, rompeu com essa empatia, rompeu com essa humanização, porque você pode ser humano, mas para você ser humanizado, você precisa conviver com outro humano, né? Senão você vira só um ser da caverna, né? Então, Pode falar. Eu vou te interromper de novo, eu peguei um outro trecho aqui do texto da Nanda, que tem muito a ver com isso, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui. Leia. Mas de nada adiantará usar máscara e o álcool em gel se a gente continuar lavando as mãos frente ao descaso agravado pelo pensamento neoliberal que exalta a propriedade privada, escancara ou encarcera nossos sonhos, esgota os recursos naturais e menospreza o bem viver como um direito universal. É exatamente isso que você falou, né? Eu acho que a gente, principalmente nesse momento que a gente está lavando as mãos, está tentando, mas tem muita gente lavando as mãos por descaso com as pessoas. Eu queria só pegar uma outra coisa aqui para voltar a falar um pouco de políticas públicas, né? Quando a gente pensa no yoga, eu vou colocar aqui quase certeza que a maior parte das pessoas considera o yoga uma coisa extremamente fora dos padrões populares, fora dos padrões das pessoas que têm menos recursos, etc. Como é que a gente pode pensar no yoga, que é uma coisa tão importante nesse momento, inclusive, da pandemia, a gente transformar isso numa política pública? Melo, só fazendo um parênteses, antes da Clarissa responder a sua pergunta,
A gente já anunciou aqui a participação, né, a audiência do Cláudio Rezende, o professor Cláudio Rezende, o Rodrigo Pereira, a Leonor Fisch, a sobrinha do Melo, a Meire Melo. Ela mandou um oi, tio Melo, mandou um coraçãozinho. E a Judite Ferreira também, a Ju Ferreira, jornalista, está nos acompanhando. O Rodrigo Pereira, que é um praticante de yoga, que eu conheço, é o genro do Melo, ele pergunta, e aí fazendo um parênteses nessa pergunta do Melo, como ampliar aos moradores o acesso do yoga? Então, assim, ele faz exatamente essa pergunta, né? Como tirar essa imagem, essa cultura mais elitista do yoga, né? Como chegar à classe menos favorecida da sociedade? Bom. Eu vou tentar sintetizar, porque é uma lenda. Inclusive, eu fiz uma live falando do yoga e a participação na política no meu canal, né? Depois, quem puder, assiste lá com o professor. Que é assim, primeiramente, a gente tem que conhecer a história do yoga. Essa elitização do yoga faz parte da pessoa que não conhece a história do yoga. Então, por exemplo, existir um praticante de yoga de extrema direita é alguém que não conhece a história do yoga, né? Eu não vou me atentar a nomes que sejam do conhecimento, que não seja de conhecimento do leigo. Eu vou trazer um nome que todo mundo conhece, que assim, o yoga, ele tem como princípio trazer a cultura da paz, né? A cultura da humanização. E um nome que representa bem isso é o Gandhi. Gandhi era politizado, ele negociou com a Inglaterra, né, leis, né, foi participativo dentro da política com os princípios da prática do yoga, né? Que o yoga ele serve para isso. Então, essa elitização foi uma deturpação, na minha opinião, mas eu sei que tem gente que vai discordar, do yoga. Ele deveria ter sido introduzido exatamente nessas condições, em periferias, não em grandes. Aí que você vê hoje, as escolas de yoga, elas estão nas partes de elite, né? Então, isso daí, na minha opinião, é o yoga deturpado. Para quem não me conhece, eu já trabalho há 4 anos dentro da Secretaria de Esportes de Caraguatatuba. Eu sou projetista, eu não sou concursada, né? Antes que alguém ache alguma coisa, né? Eu ofereci um projeto para a Prefeitura de Caraguatatuba e eles aceitaram, né? Eu comecei com o projeto, o yoga no esporte, mas aí esse projeto ele cresceu, logo no primeiro ano. Ele cresceu para o participativo. Por quê? Principalmente porque eu trouxe essa linguagem mais simples, sem essa elitização do yoga, onde as pessoas conheceram. Quem é? Sou eu? Se for eu, vocês me avisam, tá? Desculpa. Imagina. Desculpa quem está vendo. É que o telefone tocou aqui, eu não sei desligar esse negócio. Mas vamos continuar. Desculpa, Clarice. Imagina. Agora quem ficou vermelho fui eu. Mas o vermelho é a nossa cor. Pois é. E aí, então é isso daí. Primeiro é isso. O yoga, para mim, faz parte de quem é de esquerda. Ele só se caracteriza isso. É uma luta, né, contra a elitização. Então, essa foi respondendo aí quem fez, esse foi o caminho que eu encontrei. Lá na prefeitura, eu morava em São Paulo. Na prefeitura de São Paulo também fiz um trabalho desse. Eu fui Cinemateca, amor, que chama? Isso, lá no centro? Fui lá na Vila Mariana, na Cinemateca. Eles têm um projeto, o Lab 60+, que era para a terceira idade.
e ofereci o projeto, eles dão, a gente ia em núcleos, aí eu fui no núcleo de Taipas, que é no fundão da Brasilândia, pegava a moto e ia lá, no meio de 4 coabs da aula, né? Foi muito gratificante esse trabalho, inesquecível. E aí, quando eu voltei para Caraguatatuba, que nasci em São Paulo, minha mãe e minha avó é daqui de Caraguatatuba, na catástrofe, minha avó já morava aqui em Caraguá, e aí eu fui morar em São Paulo e voltei. E aí eu trouxe esse projeto, essa ideia. Então, eu acho que a melhor forma de início é apresentar projetos, né? Agora, eu, na educação física, eu pretendo, através do trabalho da educação física, introduzir o yoga nas escolas, né? Nas escolas, principalmente municipais, né? Estaduais, escolas públicas. Eu já consigo fazer esse trabalho, porque eu faço a minha faculdade pela Escola da Família. Então, a Escola da Família é em periferia, né? Eu já estou tendo essa acessibilidade. Lá em São Paulo também existe a Nanda Maga, que faz um projeto muito legal em creches públicas, né? Um trabalho com yoga. Assim, o yoga é geral. Então, além das práticas que a gente conhece mais que essas práticas corporais, a gente tem os códigos éticos e também a gente tem o conhecimento, né, os princípios do nosso tipo de alimentação. Então, a gente orienta também uma alimentação saudável, né? Clarissa, fazendo um parênteses, desculpa te interromper, mas falando dessa questão do yoga inserido nas escolas, e principalmente nas escolas de periferia, a gente sabe, e é bom informar isso, que assim, as crianças da periferia, por conta da questão social, elas vivenciam muitos problemas ali internos dentro de casa, né? Então, a questão da violência ao redor, né, da sua moradia, as condições muitas vezes precárias de moradia, a alimentação que muitas vezes não é boa, né, a gente sabe, e essas crianças vão para as escolas com a autoestima assim muito baixa, né? E o quanto que o yoga contribui para elevar essa autoestima, fazer o desempenho dessa criança melhorar na questão da lição ali, do aprendizado. Isso, eu acredito que seja, depende do professor, do profissional, né? Ele tem que passar para o aluno que o yoga é mais simples do que ele é pintado pela mídia, primeira coisa, né? Esse é o esforço para a gente furar essa barreira onde eles acham que quem é praticante de yoga não fica nervoso, quem é praticante de yoga é rico, né? Então, primeiro a gente tem que furar essa bolha de mitos do yoga. E furando essa bolha, eles vão entender questões de sustentabilidade, que faz parte da prática do yoga. Então, a gente tenta viver conhecer o custo zero, né? Ver que quanto mais simples, melhor, quanto menos é mais. Esse é o papel do professor de yoga, e aí isso vai talvez acolhendo um pouco essas crianças, porque a mídia, a sociedade, ela joga muito esse negócio que a gente precisa ter dinheiro, precisa ser rico, e essas crianças crescem com essa frustração, né? Poxa, eu não tenho nem o que comer, né? Mas aí quando ele entende que a feira é mais saudável do que ir para um supermercado, né? Que você pode passar a semana inteira, né? Comendo coisas que que é da feira, que aquilo que está na feira você pode plantar em casa. Então é isso que o meu papel é mostrar que a natureza
ela te dá possibilidades de você ter acesso a essas coisas, mas também tem o trabalho das meditações, né? Onde elas também dão um norte melhor para as questões emocionais, mas o papel do professor não é só isso. Então, eu, como professora, se algum aluno está passando fome, que acontece na escola da família, eles passam o dia inteiro lá na escola e não saem para a hora do almoço. Por quê? Porque eles não têm o que comer. Eu vou lá e faço o pouco que eu tenho, eu vou lá e compro alguma coisa e vamos comer junto com a professora, né? Ou na escola eu reivindico que a merenda tenha qualidade. Então, é isso que eu falo, o papel do professor de yoga é ser politizado, é ter uma atitude política na sociedade, né? Mas ativa, ser ativo na política. Se a escola está dando só salsicha para essa criança comer, sendo que ela sai de casa para comer na escola, você vai ficar olhando. Então, as pessoas confundem ser da paz com ser omisso, né? Não. É o exemplo de Gandhi. Gandhi, ele era da cultura da paz, mas ele não era omisso, né? Se eu estou vendo... Clarissa, não, isso que você está falando se chama cuidar, né? Isso. Isso chama cuidar. Tem slogan aqui de governos que fala de cuidado, etc., mas que na prática não se cuida muito. Esse texto que eu te falei, o título, por um acaso, chama A Revolução do Cuidado. Isso. Eu acho que é isso que precisa ser, né? Ontem teve o professor Cláudio e outros companheiros aqui fizeram uma live sobre educação. E o professor Cláudio lembrou bem o que é o cuidado de uma escola, né? Que quem cuida é um cuidado geral, não é só o professor. Todo mundo tem que cuidar das crianças e cuidar do futuro. Portanto, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar dessa maneira, né? Eu acho que você tem colocado aí nas suas palavras aí que o que representa o yoga e o cuidar, né? Cuidar significa pensar no todo e de uma forma, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, né? É o pensamento de esquerda, lógico, né? Que muitas vezes nos acusa, comunista, não sei o quê. Ser de esquerda significa pensar no próximo. Ser de esquerda tem muito significado. Exato. E o yoga tem que fazer parte disso, né? Sem essa questão de imaginar que é elite e etc. O Rodrigo aqui lembrou que algumas escolas da qual você faz parte aqui em Caraguá, escolas municipais, já tem esse trabalho e que tem que ser ampliado, né? Tem que ser multiplicado, tem que ser levado. E lembrar que não só na escola, né? Mas eu acho que a própria criança pode ensinar os pais a fazer yoga em casa. Ah, é demais. Né? Ô, Melo, mas veja bem, a Clarice está falando de um projeto, desculpa, Melo, mas a Clarice está falando de um projeto que é a Escola da Família, que são nas escolas estaduais, não é isso, Clarice? Por que não Escola da Família Municipal? Por que não abrir os portões das escolas municipais para a família? Não só os alunos no final de semana, mas levar seus pais, a sua família para praticar lá na escola. Exato. E falta isso, né? Uma coisa simples com custo muito barato e que a gente vê que as prefeituras não fazem, né? Então, eu acredito que o problema esteja em nós, professores de yoga, que a gente fica aqui nesse papelzinho de santo de altar, os alunos venham até mim e o povo que se vire, porque eu sou da paz, eu sou neutro, eu isso. Não, você como professor de yoga, você tem que fazer projeto, que é isso que eu faço. Eu já introduzo nas municipais, eu estou tentando furar a bolha. Então, é Dia das Mães, eu tenho filha na escola, e aí a amiga da minha amiga tem outra escola, então eu vou lá e dou uma aula já demonstrativa para o Dia das Mães, é o dia lá do dia do sei o quê, eu vou lá e estou introduzindo o yoga com pequenos projetos. Eu acho que o professor de yoga tem que sair dessa bolha dele,
de sou perfeito, sou da paz, sou isso, e eu não vou me envolver com essas coisas porque eu sou da paz. Não, você tem que envolver, você tem que ajudar, você está vendo alguém passando fome, você tem que tomar uma atitude. Ah, ela não consegue ir lá e fazer a inscrição dele para pegar uma cesta básica, vai você, professor. O professor tem que ser um ativista, isso que eu acho lamentável. Professores santo de altar, eu acho lamentável. Mas nesse texto ainda, vou voltar a falar do texto da Nanda, que é essa yoga, ela fala aqui em determinado momento, em outras palavras, é dever de todos que têm acesso à informação cobrar radicalmente a revitalização do Estado, né? Exato. Que é uma crítica hoje que se faz aí, que a gente tem que ter um Estado mínimo. A gente tem que ter um Estado que realmente possibilite que as pessoas tenham uma boa vida, né? Boa vida no sentido de bom viver, de bem viver, né? Isso passa pela alimentação, pela saúde, pela educação, pela cultura e pela ciência e pelo corpo, pelo físico, né? Eu acho que isso é o que você tem feito voluntariamente, mas que precisa ser discutido de forma mais ampla. E você quando estiver no legislativo, você vai poder apresentar projetos de discussão e de ampliar no cotidiano, né? A gente vai chegar a ter uma sociedade melhor através dessas políticas públicas inovadoras e capazes de mudar a vida das pessoas. E você falou de ciência, então eu gostaria de fazer um adendo que também eu acho lamentável também professores de yoga indo contra a ciência, né? Antivacinista, né? Existem alguns infelizes que fazem isso, né? Então, isso é uma luta que eu tenho. Eu estou usando o meu canal para fazer esse tipo de divulgação, que o yoga não é ir contra a ciência. A ideia do yoga é prevenir. Ele pode ajudar na saúde, né? Como uma forma preventiva. Ele não tem capacitação, eu não tenho capacitação para curar ninguém. Eu não vou usar o yoga para curar o Covid, que é lamentável que existem professores de yoga falando essa barbaridade, né? Por quê? Porque você induz o seu aluno, o professor, ele é um formador de opinião. Ele não pode falar besteira, né? Que eu brinco, né? Não fala besteira. Mas o yoga ele não tem nada de diferente de que toda atividade física. Para que serve uma atividade física? Para remediar? Não, ele é para prevenir. Ele é para prevenir. Quem vai remediar é o ortopedista, não é o professor de educação física. O professor de educação física vai deixar a qualidade de vida, ele vai trabalhar com a prevenção. Por isso que eu fui para a licenciatura, para começar com as crianças, né? Para a gente produzir adultos saudáveis, né? Porque houve uma banalização na educação física nas escolas, né? Existiu até uma época que eles queriam tirar a educação física do currículo escolar, inclusive, diminuiu drasticamente os horários da educação física, isso é uma tristeza, né? Porque não pode você fazer uma aula por semana de educação física, você deveria ter pelo menos 3 vezes por semana, né? Nas escolas, logo de início. O que está acontecendo? Quando chega na adolescência, ele desiste. Existem alguns estudos que até demonstram que quem menos participa de educação física nas escolas são os adolescentes. Porque eles estão tendo professores que deixam rolar a bola, joga lá a bola e o professor não é um ativista, ele não participa, ele não tem empatia com o seu aluno. Isso é o que eu estou tentando retornar, né? Sair também daquela educação física higienista, né? Militarista, também não é essa a ideia, né? Mas trazer a humanização,
você humanizar o seu aluno. Isso, ele tem tudo a ver com o yoga, e é a mesma coisa, né? É que o yoga é uma cultura oriental, mas ele tem um adendo. O adendo que ele tem práticas específicas respiratórias, ele tem práticas específicas de meditação, ele tem práticas específicas sobre a cultura do movimento, onde eu acho que ele vai agregar. Então, a minha ideia é juntar as duas coisas, mas pretendendo humanizar o meu aluno, né? E eu tenho que ser participativa. Eu queria só aqui lembrar que o companheiro Luan aqui falou da escola aberta para a população, escola municipal. Em São Paulo, o Zé Cláudio lembrou aqui, na fala dele aqui escrito, de que em São Paulo, um projeto muito importante de que eu pude participar, e fiquei muito feliz em poder participar, e lembrando que é um projeto que deu certo, que são os céus, e que são abertos à população. Lá funciona como se fosse a escola da família. Isso. E lembrando também que para se chegar a um projeto como o CELS em São Paulo, tem que ter uma luta, não basta o prefeito determinar, agora nós vamos ter um céu aberto com educação, cultura, lazer, esporte, ciência, yoga. Não é assim, uma coisa que vai decidir da cabeça do prefeito. Isso precisa passar e ter uma Câmara Municipal, ter vereadores capazes de ter esse entendimento. Que a escola não é só a educação formal, a escola tem que ser uma escola aberta, tem que ser uma escola da comunidade, como lembrou o professor Cláudio. E para isso a gente tem que ter políticas públicas, vereadores e vereadoras responsáveis e capazes de contribuir para que projetos como esse... Vou só dar um exemplo aqui, né? Muita gente criticava os céus da Marta em São Paulo, da Marta Suplicy, porque pegava recurso de outras áreas para investir numa educação mais ampla, né? Pegava recurso da cultura, pegava recurso da saúde, e você tinha projetos que envolviam educação, saúde, esporte e lazer no mesmo local. E acho que isso é extremamente importante, né? E que esses projetos que vão aumentando, né? Como yoga, médico, dentista, que isso já acontece, mas que tenha essa inclusão. Porque só para lembrar, Luan, que para as pessoas saberem, que o orçamento municipal tem verba carimbada para a educação. E muitas vezes essa verba é só voltada para a educação formal. Mas você pode, com a contribuição de vereadores como você, Clarissa, que possa ser a nossa próxima vereadora aqui, uma das nossas próximas vereadoras o ano que vem, a gente possa ter pessoas que contribuam para essa discussão e ampliem essa questão, né? E lembrando que os professores são importantes, como os professores os oficineiros da Fundac, que precisam de mais valorização. Com certeza. Isso é um aspecto que tem que ser bem melhorado, né? Pode falar, Luan. Desculpa, Clarissa. Não, é para poder pegar um gancho dessa questão do CEL, né, lá em São Paulo. O Melo, para quem não sabe, foi assessor da Marta Suplicy, né? Talvez o governo de maior sucesso do PT na capital. Eu morei em São Paulo nessa época, porém, eu não morava próximo de um CEL. Então, eu confesso para vocês que eu não cheguei a ir até um prédio, né, uma instalação do CEL em funcionamento. Porém, no meu bairro, chegava essas mesmas práticas, né, de esporte, cultura, lazer, aos finais de semana, chegava no meu bairro, porque o meu bairro não tinha uma escola, né, tinha uma escola até próxima, que era a escola onde eu estudava, mas eles fechavam, até inclusive era por coincidência a rua da minha casa, e aí tinha todas essas práticas de esporte, cultura e lazer. Então, assim, primeiro tem que fazer a descentralização, né? Então, para a gente tornar o yoga, ou pelo menos acabar com esse mito de que o yoga é uma questão elitista, a gente tem que descentralizar.
Então, assim, os projetos de yoga nas escolas vai fazer isso com muita facilidade, né? Então, a gente tem que pensar, são políticas públicas baratas, né, como o Melo falou, e mesmo as que dependem, que demandam de um investimento maior, tem que ter a sensibilidade da Câmara Municipal para trabalhar em conjunto e levar isso para a população, né? Falando um pouco sobre trabalho, Clarissa, o Nino, ele deixou uma pergunta aqui, ele falou assim, eu queria saber sobre as dificuldades que a Clarissa está enfrentando no processo de aulas online, por conta da pandemia agora, né? E se há previsão de volta às aulas normais, né? Como que tá, Clarissa? Olha, bem difícil, né? Primeira, porque a gente tem que se adequar, mas é muito difícil, porque a própria estrutura da prefeitura já está com dificuldades. Então, assim, é muita aula para baixar, né? Então, não dá tempo de baixar as aulas. E outra, eu acho isso... Eu sei que eu não estou aqui querendo, de jeito nenhum, culpar ninguém, tá? É só esclarecer que esse negócio de você fazer uma prática corporal sem o feedback do professor, para mim, é muito desconfortável. Eu vou usar uma palavra um pouco mais delicada. Eu fico muito desconfortável, eu sempre fui muito desconfortável em colocar, tipo, aulas pockets no meu canal e a pessoa vai lá e assiste as minhas aulas, né? Por quê? Porque o professor ele tem que fazer uma correção, né? O aluno, ele não tem aquele... Você fala que a mão é em um lugar, ele acha que está naquele lugar, mas está no outro. Isso pode prejudicar o ombro dele, isso pode prejudicar o joelho. Precisa ter um professor, olha, a mão é mais para trás, olha, o joelho é mais aberto. Então, isso... mas eu sei que é uma situação esporádica, que não, é melhor do que nada, né? Então, eu tento fazer as minhas aulas com o mínimo de possibilidade para que o aluno se prejudique, né? Mas, assim, é importante, eu acho que é muito falho a estrutura. Não tem... O que falta nessa parte, eu acho que é um coordenador, né? De categorias, da Fundac também, né? Tem a parte da Fundac também, não só da Secretaria de Esporte. Eu acho que falta uma coordenação. Então, o coordenador dos professores de yoga, coordenador do professor de karatê, né? Mas eu acho que essas aulas, elas deveriam estar acontecendo como a gente está fazendo aqui. Ela pode ser online, mas eu estou vendo aqui o aluno, ô Melo, põe a cabeça mais para trás, ô Melo, vem mais para a direita, vem mais para a esquerda, né? Essa estrutura que eles fizeram, que eu gravo a aula e mando para lá, e o aluno que se vire com a minha aula, não me deixa confortável. Está me deixando muito desconfortável por causa desse risco de lesão, né? Risco de lesão. No yoga, as pessoas acham que yoga é algo que não tem contraindicação. Não, tem muita coisa que tem contraindicação, né? Então, também mesmo na área de educação física, o CREF, por exemplo, está processando blogueiros, né? Que eles vão lá, jogam lá uma aula, mas é aquele Bruno Galhaço dando aula de treinamento funcional dentro de casa. O cara não é da educação física, entendeu? Ele joga lá o que ele acha que é bom para o corpo dele, não é porque é bom no corpo dele que vai dar certo no outro, isso é muito importante as pessoas saberem. Então, falta também um controle da capacitação dos profissionais. Eu vejo alguns profissionais que eles não são devidamente capacitados, e isso é preocupante, né? É uma pessoa que resolveu lá fazer uma aula de sei lá o quê, e eles simplesmente aceitam o projeto, entendeu? E a gente que tem lá um currículo enorme, anos de prática, fica lá vulnerável
a manchar o nome do yoga, porque tem um cara que assistiu 2 aulas na internet e saiu dando projeto de yoga, né? Isso existe, e isso é lamentável, né? Isso está existindo. Então, falta essa estrutura, porque as pessoas fazem projeto da Fundac, as pessoas não, a estrutura do sistema, né, da prefeitura, lá, ele lança lá, na Fundac, vai lá, você faz a sua inscrição. Isso que eu acho que deve melhorar é a seleção desses profissionais. A seleção desses profissionais, para mim, está muito banalizada. Precisa ter mais cuidado, porque se ele não é bem capacitado, ele vai fazer essas aulinhas e gravar e jogar na internet e o aluno vai se machucar. O aluno vai ter uma crise de pressão alta, até respiração, gente, tem contraindicação. Você precisa ter um treinamento de professor capacitado para poder dar aula. Não é porque eu vou lá e faço uma musculação, dá certo para mim, que a minha musculação vai dar certo para o Melo, vai dar certo para o Luan. Não é assim. Eu tenho que ter um treinamento como professora de yoga para saber qual é a prática daquele aluno. Então, para saber o que eu devo explicar nessas aulas que pode evitar uma pressão alta, uma crise de síndrome do pânico, porque se você não fizer a respiração do jeito adequado, você piora a situação da síndrome do pânico. Imagine em época de pandemia, já está todo mundo tendo crise de ansiedade, você não tem um treinamento técnico bom, capacitado para ser um professor, você é só uma pessoa que gosta de yoga, né? E você faz o efeito inverso. Você pode quebrar o pescoço. Posições de invertida, gente, eu já nem gosto mais de olhar a internet por aí. Porque o pessoal olha lá essas invertidas sobre o topo da cabeça, acha que é assim, vou lá, tenho uma parede e faço. E isso é muito perigoso. Você pode quebrar o pescoço, sim, né? Vai na prancha de surf, vai aqui na Massaguaçu, eu vi uma pessoa tentando fazer posição invertida sobre o pescoço, naquele mar que mexe, vai quebrar o pescoço, né? E aí mancha o nome do yoga. E detalhe, ninguém vai ir lá e falar assim, aquele professor é ruim. Ele vai falar o yoga, aí afasta o yoga dessas possibilidades de saúde. Eu queria falar um pouco sobre a questão da saúde pública e falar da situação política nesse momento, né? Sim. Você está falando uma coisa tão importante que é a saúde pública, né? Que você, desde pequenininho, precisa dar para as crianças, né? O Estado precisa reconhecer a importância da saúde, até mesmo para depois do futuro cobrar dos trabalhadores, para o menino e para a menina trabalharem, como hoje é cobrado, todo mundo tem que trabalhar, não tem que ficar em casa nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar na saúde das pessoas. Exato. Na alimentação. Ontem nós tivemos uma live com o deputado Newton Tato, que falava justamente sobre projetos no Congresso de alimentação, e você lembrou aqui sobre a importância da alimentação, da feira, de você comprar alimentos na feira, do produtor rural. Então são políticas públicas que a gente tem que pensar no geral, não só pensar na economia, olha, a economia... Se as pessoas não subsistirem, não tiverem saúde, educação e outras coisas, cultura, não adianta nada o capital, né? Não adianta nada você pensar em ganhar dinheiro se você vai ter um problema de saúde pública complexa que vai dificultar, vai fazer com que o Estado gaste muito mais. Então, a gente precisa pensar, e acho que é um momento muito propício para reflexão, né? Do que a gente vai fazer, né, pós-pandemia. Como é que a gente vai viver pós a pandemia? E eu acho que, sem dúvida alguma, a questão do yoga tem que ser incluída ou inclusa num programa de saúde pública no município, no estado e no Brasil como um todo. No município, porque no município é onde a gente mora e onde a gente
está aqui, né? Então, mas é importante pensar num projeto que inclua, sem dúvida alguma, o yoga ou a yoga, como queiram. Ó, Melo, o Nino mandou um comentário super interessante. Quem cuida da saúde das crianças e dos adolescentes economiza no tratamento de adultos e idosos. É aquilo que a Clarissa falou. A gente tem que formar, né, adultos saudáveis, adultos, né, que praticam esporte, que têm um desempenho e que é uma economia para o município depois, né? Uma economia não só de recurso de investimento, né? Mas um momento como esse, de uma pandemia, são menos hospitais lotados, maior qualidade de vida. Eu gostaria de registrar aqui a audiência da Marina Mello, né? A filha do Mello está participando, a Celina, a professora Celina e a professora Helena Vale, o Joaquim Duarte, a Beth, a Nanda Barreto, depois eu vou até ler aqui um comentário que a Nanda Barreto fez, a Letícia Barroso, que é aluna aí da Clarissa, o Enio Ferraz também está nos assistindo. Então, falando desse comentário da Nanda Barreto, ela fala de uma questão lá em Porto Alegre, que é um projeto muito bacana. Ela falou que existe um coletivo de professores, que é chamado Coletivo Namascar. Esse coletivo ele oferece aulas gratuitas em diversos parques públicos lá na capital, na cidade. E eles tiveram uma experiência em uma escola da rede municipal de ensino que dedica à população de rua, né, a população em situação de rua. Ela até coloca o nome aqui da escola, que é uma iniciativa totalmente independente, com contribuição livre. Mas seria muito legal, e aí é uma coisa que o Melo falou, né? É legal essa coisa do voluntariado, os professores se predisporem a levar essa prática para a comunidade, mas aí ela fala, seria muito legal se o poder público incentivasse projetos assim, né? E aí, exatamente isso que a gente está dizendo, são projetos baratos, né? E que falta aí maior incentivo dos governos. A Nanda Barreto não para por aí, ela faz uma brincadeira, ela falou assim... deixa eu anotar aqui, peraí. Ela lembra que no dia 21, né, no próximo dia 21, é Dia Internacional do Yoga. E ela quer ver um repeteco da live com uma mini aula. Por quê? Porque ela quer ver o Melo praticando yoga. Então, está lançado o desafio. O Melo está convocado a fazer uma aula de yoga numa live aí com a professora Clarissa. Então deixa eu falar tudo sobre o comentário antes que eu esqueça. Esse projeto Namaskar, eu já participei, também tem em São Paulo. Obrigada por lembrar de tudo isso, Nanda, obrigada pela ajuda. Esse projeto existe também na Zona Norte de São Paulo, amor? Santana? Isso, Zona Norte de São Paulo. Existe, é um projeto independente, eu já participei, sabe como eles fazem, por exemplo, na parte de alimentação, são crianças carentes, as monjas, as didis, que a gente chama, elas vão e pegam como se chama, xepa da feira? Xepa. A xepa da feira, né? Elas cuidam daquelas frutas, daquelas verduras, legumes, e levam para essas escolas para ajudar na merenda. Então, é participação ativa mesmo na sociedade, além das aulas gratuitas de meditação, das aulas práticas de asanas, que a gente chama de posições físicas. No yoga também tem prática de relaxação, de relaxamento, né? Que nessa época que a gente é muito ativo, a gente desaprendeu a relaxar, né? E a gente depende de dormir para relaxar. E aí no yoga a gente tem umas práticas que mostram que mesmo acordado você pode relaxar o seu corpo, né? Então, esse projeto é um projeto que eu também tenho vontade de trazer aqui para Caraguá, né? E eu, aos pouquinhos, só que assim, o professor, ele tem que furar a bolha devagar, né? Tem que acessar o pai, a mãe, eles têm que querer, eu não posso chegar chegando na escola. Então, depende também da empatia das escolas, da empatia do poder público para com o professor que tem essa iniciativa.
E também, aí, a outra, deixa eu ver, anotei aqui, o Dia Internacional do Yoga. Dia Internacional do Yoga, como eu já trabalho pela Secretaria de Esportes há 4 anos, eu faço, desde o primeiro dia que foi criado lá pelo primeiro-ministro da Índia, eu faço em Caraguatatuba, eu faço o evento Dia Internacional do Yoga, né? Que a minha proposta sempre foi essa, divulgar o yoga de forma gratuita, faço o evento, convido as pessoas, e aí esse ano eu tive que me adaptar, eu vou fazer o evento online, então eu vou te pegar, Melo, e todos vocês. Deixa eu falar que eu fiz, algum tempo atrás, com a professora Berê, a Beatriz, Berê. lá ela me ajudou muito durante um tempo, mas eu acho que vamos fazer sim, dia 21/6, vamos fazer online aqui, acho que o PT pode abrir a página, enfim, todo mundo pode abrir a página aqui para a gente fazer. Agora já está aberta. Já está aberta. E a Leonor aproveitou para chamar a Cássia também. Ó. Leonor Fischer já chamou a Cássia também. Eu quero chamar todos vocês. Todo mundo. Mas eu queria dizer o seguinte, antes de... A gente está caminhando aqui para o encerramento, né, que já está quase 1 hora de bom papo, de boa conversa e de boa discussão sobre política pública, porque o yoga também faz parte da política pública. E eu queria dizer o seguinte, Luan, lembrar a todos que têm acompanhado as nossas lives aqui com os nossos pré-candidatos a vereador na cidade de Caraguá pelo PT, todas as sextas-feiras, já é a 4ª ou 5ª semana que a gente faz, lembrando que essas conversas e essas discussões, elas vão servir muito para dar um norte para um projeto político para a nossa cidade, né? Um projeto que a gente pode construir juntos. E é isso que o PT sempre fez, buscar construir políticas públicas que vêm da própria sociedade, uma troca de cá para lá e de lá para cá, que a gente possa realmente introduzir políticas que serão benéficas para todo mundo. E lembrando aí, agradecendo a Nanda, que é uma jovem poeta ou poetisa, queridíssima, e eu quero mandar um beijo, fiquei feliz em estar sabendo ela. E ela está lá em Brasília, está nos ouvindo lá de Brasília. Tá bom? É isso. E eu não sei aí quanto tempo a gente tem mais aí, Luan, para Clarissa. A gente já passou de 1 hora. Eu gostaria de registrar a audiência do João Gilberto, que entrou agora há pouco, está nos acompanhando também. O Luan caiu. Tomou um tombo. Então, essa é uma outra questão, Clarissa, né, que você falou enquanto o Luan não volta aqui, lembrando que a gente também tem que pensar em políticas de rede, de internet, né? Isso. Exatamente para não acontecer isso. A gente tem grande dificuldade. E quando você pensa em aulas ou qualquer coisa online, a gente precisa lembrar que nem todo mundo tem acesso, né? É só 30%. Pois é. O restante vai ficar sem. Mas, Luan, você voltou aí, Luan. Espera, Cássia. Tá. Não, então, voltando, né? Deu uma travada, caiu aqui. A gente já tá indo para os encaminhamentos, a parte final da nossa live. Antes da gente encerrar, gostaria de agradecer a participação aí do João Gilberto, que está nos acompanhando também. Como o Melo falou, é mais uma sexta-feira que a gente está aqui às 18 horas, né? Com uma pré-candidata, a vereadora, que é a Clarissa, com um tema muito bacana, teve bastante participação do pessoal, né? Na próxima sexta a gente vai estar aqui de novo, não temos o tema ainda definido, nem quem vai participar, mas é só ficar atento aí nas redes, na página do PT de Caraguá, na página do José Melo e de todos os pré-candidatos, né? Da Clarissa, pré-candidata, ela sempre está compartilhando aí e avisando das atividades do partido nesse período de pandemia, tudo online, né? Então tem que ficar atento nas redes sociais. Clarissa, gostaria que você fizesse as considerações finais, enfim, falar um pouco aí, né, nessa parte final.
do que você enxerga para o yoga no pós-pandemia, né? O que dá para fazer aí em Caraguá, depois que sair desse mundo virtual? Ah, legal. Eu acho que o principal é trabalhar a mente, principalmente das pessoas que nesse período deve estar muito mais ansiosa, né? Muito mais do que o comum. A gente já é um povo ansioso, né? Mas esse isolamento social deve ter agravado essa situação. Então, eu me preparo para retomar com os meus alunos, para cuidar, principalmente agora, acolher de forma emocional, né? Então, trabalhar esse aspecto, né, que pode acontecer algum trauma, né, principalmente porque alguns, infelizmente, vão voltar com alguém da família que já não está mais no meio delas. Então, eu estou me preparando muito para esse aspecto, para cuidar das emoções mesmo, mais do que nunca. Eu vou deixar um pouco o corpo, né, das pessoas mais de lado, vou deixar aí para os meus amigos da educação física a trabalhar o corpo, e eu pretendo me focar com o acolhimento emocional, que agora no meu canal eu já estou tentando fazer isso, mas no presencial isso, e também vai ter a consequência financeira, então eu pretendo continuar focando nesse aspecto, ajudar a orientar em sustentabilidade, né, a acolher as pessoas que elas podem viver sem enlatados, ensacados, embutidos, que é mais barato, né, na alimentação. Esse é o meu foco, alimentação emocional, né, porque quem não come direito não pensa direito. Não adianta eu cuidar só do emocional e não acolher de alguma forma. Eu vou lá pedir para isso, porque eu posso pegar minha moto e ir para lá e para cá e fazer alguma coisa, né? Atitude. Não ficar lá no meu santinho, lá no meu palquinho de santa do altar. Tá, legal. Obrigado, Clarissa, mais uma vez pela disponibilidade. Imagina, Melo, é um prazer. Eu queria aqui lembrar que tivemos aí a participação da Lídia Polilo, né, que é nossa companheira de todas as horas aí, e lembrando que a gente concluiu mais uma atividade importante, né, durante esse período de pandemia, que a gente está descobrindo uma nova forma de estar junto e, ao mesmo tempo, construindo uma cidade, uma Caraguá melhor, uma Caraguá que possa ser mais inclusiva, uma Caraguá que possa trazer realmente para a população benefícios, né? E simplesmente para as populações mais carentes, né? Porque quem já tem mais recurso, seja feliz. Mas a gente está aqui para lutar, para buscar e concluir que a gente vai conseguir melhorar de alguma maneira, e a gente busca essa melhora para todo mundo, né? E ter uma Caraguá para todos, uma Caraguá inclusiva. É isso, Luan. Obrigado, Clarissa. Obrigado aos companheiros que tiveram aí. E vamos continuar. E dia 21 espero fazer namastê. Então, eu vou fazer o dia inteiro de evento, vou estar online e vou pegar todos vocês, por favor, participem. Eu me dei bem porque não citaram meu nome aí nos comentários, então eu estou me sentindo, eu me incluo fora dessa, vou fazer uma brincadeira. Não, eu citei o seu nome. Já então, foi citado. Agora não tem jeito, eu também me coloco, é um desafio aí, eu vou participar de alguma atividade com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, Clarissa e Melo, pela disponibilidade na sexta-feira de participar de mais uma live com a gente. A todos vocês que participaram enviando os comentários, as dúvidas,
né, as brincadeiras, foi muito bacana. Lembrando que hoje é dia dos namorados e vocês podem voltar a namorar tranquilamente aí, tá bom, gente? Boa sexta-feira, bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.